Projetos e programas desenvolve o saber, novas formas de ensino, faça acontecer. Setores potentes, educação, tecnologia, forma que é possível promovendo a sabedoria. Misturando mundos físico e digital, hibridismo no sistema educacional, novas ferramentas, novas aprendizagens, plataforma digital da atualidade. Ana e Vera trazendo experiência, pense fora da caixa, faça a diferença. Seja você a diferença. Faça a diferença. Seja você a diferença. Faça a diferença. Projetos e programas desenvolve o saber, novas formas de ensino, faça acontecer. Setores potentes, educação, tecnologia, forma que é possível promovendo a sabedoria. Boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Experience Senac 2020, Co-Crie o Futuro da Educação. Meu nome é Sônia Dalti, sou coordenadora pedagógica da Gerência de Educação Profissional do Senac Rio Grande do Sul. Iniciamos lindamente a nossa noite com a participação da Negra Jaque, pedagoga e rapper, que em uma ação de parceria com o SESC Rio Grande do Sul produziu a letra exclusivamente para esse momento. Antes de iniciarmos a nossa experiência de hoje, eu gostaria de enviar um forte e caloroso abraço a todos os queridíssimos professores e professoras pelo dia de hoje. Professores que nos inspiram pela entrega e pelo exemplo, e que em tempos tão conturbados se mantêm resistentes, engajados, amorosos e disponíveis para produzir conhecimento junto com seus alunos. A todos e todas, nossa homenagem e reconhecimento. Parabéns! Estão aqui conosco as intérpretes de Libras Fernanda Romero e Luziane Carvalho, ambas colegas da Faculdade Senac Porto Alegre. De imediato, convido a intérprete Luziane para fazer a autodescrição das pessoas que participarão deste diálogo. Obrigada, Sônia. Boa noite a todos. Então, vamos iniciar a nossa breve audiodescrição. Na nossa tela, na parte superior à esquerda, nós temos a Vera Cabral. A Vera é uma mulher de pele clara, cabelos curtos e em tons de loiro. Está utilizando uma blusa de tom cinza e utilizando um colar no tom preto. Ao fundo, nós temos uma parede de cor laranja e um quadro decorativo. À direita da tela da Vera, nós temos, centralizando a tela da Sônia. A Sônia é uma mulher de pele clara, cabelos medianos, está preso, está utilizando uma roupa de cor escura e um cachecol de tom bege. O ambiente que a Sônia está localizado tem parede, né, de fundo branco e uma tela à direita, escrito Experience 2020 Senac. No canto superior, à direita, nós temos a Ana Beatriz. Ana Beatriz é uma mulher de pele clara, está utilizando uma blusa de tom vermelho, está utilizando também uma echarpe, né, de tom marrom com preto. A Ana, ela tem cabelos loiros e cabelos medianos, está com o cabelo solto. Utiliza um óculos de armação de tom escuro. Ao fundo da Ana, nós temos uma estante com várias prateleiras, vários artigos de decoração e muitos livros. Na parte inferior da nossa tela, à esquerda, nós temos eu, Luziane, uma mulher de pele clara, cabelos escuros medianos até o ombro, está utilizando uma blusa de tom preto e desculpa. E ao fundo nós temos uma parede de tom branco. À direita, no
na parte inferior, nós temos a Fernanda. A Fernanda é uma mulher de pele clara, olhos claros, cabelos escuros e amarrados. Está utilizando uma blusa de tom escuro, vinho. E ao fundo nós temos um fundo claro, um fundo branco. É isso, te passo a palavra, Sônia. Obrigada, Luziane. Eu gostaria de destacar que os palestrantes e intérpretes estão participando de suas casas e nós nas sedes do Sistema FEComércio Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, seguindo rigorosamente os protocolos de distanciamento e segurança. O Experience Senac é uma jornada de 5 diálogos com vozes relevantes da educação e da tecnologia do Brasil e do mundo. Nesta noite, vamos dialogar sobre o tema O futuro da educação é híbrido. Quais desafios enfrentamos? E faremos isso com 2 vozes de destaque sobre o assunto, Vera Cabral e Ana Beatriz Venaldi. O Experience Senac finaliza amanhã com um diálogo sobre educação e inovação às 19 horas. Não perca! Você que está nos assistindo poderá ajudar a co-criar futuros possíveis para a nossa educação a partir do seu envolvimento no chat aqui no evento. Interaja postando suas reflexões a partir das falas. Comente as frases e pensamentos que lhe impactaram e se conecte com as pessoas que estão aqui, ampliando a sua rede de contatos. Diversas dessas interações serão representadas de maneira visual por meio da facilitação gráfica do Armando Rezende, da Gerência de Tecnologias Educacionais do Senac Rio Grande do Sul. Ao final do nosso diálogo, poderemos apreciar juntos o resultado dessa cocriação. Para começarmos a nossa experiência de hoje, vamos nos conectar com a Vera Cabral. Vera é diretora de Educação da Microsoft Brasil, mestre em Teoria Econômica pela Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da Universidade de São Paulo e também tem uma vasta experiência na área de educação. Em sua trajetória profissional, acumula passagens pela Fundap, Fundação do Desenvolvimento Administrativo, onde exerceu o cargo de diretora de Políticas Sociais, e pela Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, onde foi coordenadora da Escola de Formação de Professores Paulo Renato Costa Souza. Posteriormente, Vera assumiu a função de líder do projeto de parceria público-privada, aula interativa, educação e tecnologia. Antes de ingressar na Microsoft, onde desde abril de 2019 exerce o cargo de diretora de educação, Vera foi diretora executiva da Abre Livros, Associação Brasileira de Editores de Livros Escolares. Vera, seja muito bem-vinda ao Experience Senac. Boa noite, Sônia. Boa noite, Ana Beatriz, Fernanda, Luziane, que me acompanham aqui nessa tela. E eu quero começar agradecendo ao Senac Rio Grande do Sul e dando os parabéns pelo evento que vocês estão fazendo, discutindo esse tema de tanta relevância que é a educação. E me sinto muito honrada de estar aqui hoje, particularmente no Dia dos Professores, com a possibilidade de estar em contato com muitos professores que eu acredito que estejam assistindo aqui a nossa conversa nessa hora. Parabéns a todos os professores, vocês que fazem o futuro. Vocês constroem a cada dia na sala de aula o futuro do nosso país. Eu tenho muito orgulho de trabalhar com educação e adoro trabalhar com professores. Eu acho que é muito gratificante, muito, muito. Então, assim, esse é um dia de muita honra e é um dia que a gente tem que comemorar bastante, tá? Bom, dito isso, então, vamos falar um pouquinho da educação e do futuro da educação, mais especificamente. Eu tenho uma apresentação bem simples para a gente só guiar um pouquinho, se orientar um pouquinho, e eu queria, então, começar por aqui. A Amanda vai passando para mim e a gente vai lá. Bom, então, o nosso tema, como eu já falei, é o futuro da educação é híbrido. E aí, quais são os desafios que a gente enfrenta em relação a isso, né?
Amanda, por favor. Bom, só retomando um pouquinho o que a gente tem vivido nesse período recente, nesse ano que é cheio de experiências e que, assim, a vida da gente mudou completamente. Meio que virou de cabeça para baixo. A gente está hoje, já em quantos meses? Sei lá, 7 meses de pandemia e com mudanças de hábito muito arraigadas. Então, retomando um pouquinho como a gente chegou no momento atual, pensando na educação, a gente parte do momento de isolamento social e eu gosto de caracterizar como um período de instabilidade. Foi um período, na verdade, de susto, onde, diante da necessidade de isolamento social, todo mundo, todas as redes, todas as escolas tiveram que tomar decisões muito rápidas para se adaptar a essa nova realidade. Muitas escolas começaram dando férias para as crianças, para pensar o que iam fazer e para tentar se organizar depois. A gente não sabia muito como ia acontecer, quanto tempo ia ficar, e com clareza ninguém tinha certeza e não tinha nenhuma previsibilidade de que a gente fosse ficar tanto tempo em isolamento social. Então, o que aconteceu foi que ali foi, naquele momento, a gente sabe, a gente viveu isso há poucos meses atrás, um momento de susto e de tentar resolver de alguma forma. Nesse período que muitas escolas usaram como férias, foram tentando achar maneiras de continuar o trabalho junto com os alunos. E aí aconteceu de tudo. Então, foi aí que começam a ser explicitadas as nossas grandes deficiências que a gente já tinha, que não era nada de novo, mas só que deixou completamente desnudado. Então, o problema de conectividade e de disponibilidade de dispositivos adequados ao trabalho em educação ficou patente. A questão da gente ter uma educação instrumental. Muitos pais viam seus filhos dormindo durante a aula. Acontece que é o seguinte, a gente sempre brinca e fala assim, quem disse que ele não dormia na aula presencial dentro da escola também? Ficou muito claro que o modelo de transmissão de aprendizagem puro e simples, particularmente nesse contexto em que a gente está usando a educação remota, ele não faz sentido, ele não se sustenta. Mas ele já não se sustentava antes também, a gente já tinha esses problemas todos. E a gente tem também a questão que é a formação de professores. Então, a gente fala que o professor não está preparado, mas é verdade, o professor tem deficiência de formação, eu não estou dizendo que é um problema do professor, para o mundo de hoje, para usar recursos de tecnologia, para enfrentar isso que a gente está vivendo agora, o professor não estava preparado, assim como ninguém estava preparado, não é só o professor, tá? Então, a gente já vinha trabalhando, eu trabalho com isso há muitos anos, eu brinco que desde o século passado, a gente já trabalhava com tecnologia na educação. E a gente tinha muita resistência, porque os professores tinham a percepção de que, num primeiro momento, de que as pessoas seriam substituídas por computadores. O que agora fica absolutamente patente que não, é o contrário. Quanto mais a gente se apropria de tecnologias para trabalhar em sala de aula, mais é óbvio o papel importante que o professor tem nesse processo. O papel do professor, quando a gente usa recursos de tecnologia, ele é ainda ampliado. Então, eu acho que hoje, essa resistência, principalmente por conta de trabalhar com tecnologia, ela cai por terra. Porque o que acontece? Amanda, por favor, se puder passar. A gente muda de momento. Naquele primeiro momento de medo e de não saber o que fazer, a gente entra num segundo momento que é o de aprendizagem. Uma vez que a gente começa a identificar algumas formas de trabalhar, a gente começa a prestar atenção exatamente no que está acontecendo. E aí apareceu a necessidade da gente manter a continuidade da aprendizagem, da gente apoiar os alunos que têm mais dificuldade, seja em acesso, seja em utilização das próprias tecnologias, tá? E a própria capacidade de aprender de uma maneira mais autônoma, que também isso acontece e aparece ao longo desse processo que a gente está vivendo, de garantir alguma forma de avaliação que não é o tipo de forma de avaliação que a gente tinha presencialmente dentro das salas de aula, uma prova tradicional. Temos que inventar outro tipo de avaliar a aprendizagem desses alunos, de mudar
o formato das atividades, de procurar atividades que sejam mais lúdicas, atividades que sejam mais interativas, ao invés de ficar só falando. De definir quais são as tecnologias mais adequadas para fazer o quê, não é? E as escolas passam a ter que lidar com uma infraestrutura de tecnologia que eles não estavam preparados, mas que também ninguém estava preparado para nada, passaram a ficar preparados, tá? Então, na verdade, essas questões todas ficaram explicitadas. E eu quero falar também a questão de saúde mental e saúde física de todo mundo que está envolvido nesse processo de ensino e aprendizagem nas escolas. Então, tudo isso passa a fazer parte do universo, muito mais fortemente, do universo do professor, do universo das escolas, no seu dia a dia. Tá? Bom, é muito importante, porque eu sempre falo que tem muita gente que fala que a gente tem esse tempo perdido aqui do ponto de vista de aprendizagem. Eu não concordo, eu acho que a gente tem aprendizagens diferentes nesse momento. E acho que isso é extremamente relevante que a gente está vendo. Uma ampliação da autonomia do estudante em relação ao processo de aprendizagem dele, eu acho que é essencial a gente tomar isso em consideração. E isso é alguma coisa que veio e que veio para ficar. A gente está aprendendo que a gente pode trabalhar de outras maneiras. Amanda, se puder mudar de slide, eu agradeço. E a gente, então, tem aqui um período de consolidação que já aponta para alguma coisa que a gente vai ter mais para frente, tá? A gente tem os recursos de tecnologia sendo entendidos como aliados da aprendizagem. Eles não são só soluções temporárias. A gente já está vendo isso acontecer em muitas instituições. Na maior parte das instituições que a gente trabalha, a gente está vendo que, assim, mesmo quando a gente puder voltar às atividades presenciais com 100% dos alunos, a gente está aprendendo coisas muito novas e a gente está vendo que esses recursos são muito úteis para a gente trabalhar, tanto para facilitar a vida do professor, quanto para melhorar a aprendizagem dos alunos. A gente tem muitos ganhos com isso. Então, a própria autonomia a que eu me referia, ela exige que a gente trabalhe de uma forma diferente. Não vamos perder isso que a gente está conquistando. E os professores têm que ter uma formação permanente, disponível para eles sempre. Então, a questão de formação de professores no Brasil, ela sempre vem à tona. Toda vez que a gente faz uma discussão sobre educação, ela vem à tona. O que a gente tem aqui é o entendimento de que, com o mesmo recurso que a gente trabalha com a aprendizagem dos alunos, esses mesmos recursos servem para a formação de professores. E o que é mais legal é que a formação deixa de ocorrer como a gente sempre costumava, sei lá, em uma semana que todo mundo vai para um hotel específico e fica lá fazendo uma formação, aí volta. E é muito difícil incorporar isso na sala de aula. A formação, ela pode acompanhar o professor, ela pode seguir o professor, ela pode ser um trabalho contínuo do professor com seus pares, seja com alguém de alguma universidade, mas o fato é que a gente leva a formação até o professor. Isso muda completamente o cenário, e isso é extremamente importante, tá? E a gente também começa a perceber alguma coisa importante que tem tudo a ver com o momento de implementação da BNCC, que é a mudança do modelo de ensino e de aprendizagem para alguma coisa que sai da transmissão do conhecimento e se foca no desenvolvimento de competências e de habilidades. Tá? Tudo isso a gente está mexendo, tudo isso está sendo meio que trabalhado, é como se tivesse toda essa mudança dentro de um caldeirão e tudo em ebulição. É isso que a gente está vivendo agora, tá? Como eu falei, a questão de saúde e bem-estar também aparece como alguma coisa extremamente importante e que também vem para ficar. E que também está considerado dentro da Base Nacional Comum Curricular. Então, eu particularmente acho que a base, ela acaba, nesse momento que a gente está vivendo agora, dando um apoio, a BNCC dá um apoio muito grande para pautar para onde a gente tem que ir. Quando a gente está fazendo as discussões a respeito de conteúdo, que conteúdo é importante, que conteúdo não é importante, como é que nós vamos fazer para recuperar esse tempo de conteúdo, para a gente eleger quais são realmente os conteúdos mais importantes e tomar as decisões do que é importante que os nossos alunos e os nossos estudantes aprendam. Por favor, Amanda, se muda.
Bom, como eu estava dizendo, então, esse pós-Covid traz um olhar diferente para a educação. E ele abre para a gente uma oportunidade muito grande para a criação de uma escola que seja muito mais alinhada com o nosso tempo, que ela promova aprendizagens efetivas, que ela seja inclusiva, que é uma característica essencial dentro da nossa sociedade, e que ela desenvolva competências e habilidades que sejam compatíveis com este mundo que a gente vive hoje e com esse mundo que a gente está construindo para o futuro, né? Então, isso é o essencial. E aí a gente vai, então, para o que é, a partir desse passado aqui recente que a gente está vivendo e dessa oportunidade que a gente tem, falar especificamente sobre o que é o ensino híbrido e como é que a gente vê isso aqui. Amanda, você pode ir para mais uma, por favor? Então, aqui a gente tem um novo paradigma sendo constituído, sim, na educação, e a gente tem grandes oportunidades e grandes desafios que se misturam. As oportunidades e os desafios, eles estão completamente imbricados. A primeira coisa é a possibilidade concreta de a gente trabalhar num modelo mais híbrido. O que quer dizer isso? Quer dizer que a aprendizagem ela não tem que se dar dentro das 4, ou das 5, das 6 ou das 7 horas de escola que a gente tem. A aprendizagem é uma constante, ela é ao longo da vida e em vários momentos. Então, eu posso romper o muro da escola para continuar o meu trabalho de aprendizagem. Não é aquela coisa estática que a gente trabalhava, que é lição de casa e tempo de aula, lição de casa e tempo de aula. Esses recursos que a gente está usando agora, eles permitem que a gente crie uma configuração e uma conformação muito diferente para aquilo que a gente vai trabalhar e que a gente vai desenhar a escola. Não existe um modelo de ensino híbrido, não existe. Existem infinitos, porque eu posso eleger o que for para trabalhar de maneiras diferenciadas, escolhendo no presencial, principalmente interações que são mais relevantes. Eu posso deixar boa parte do que se trabalha para que os jovens trabalhem ou individualmente, ou em grupos, ou de maneira colaborativa dentro dos próprios referenciais que a gente tem aqui como plataforma. N maneiras possíveis, mas o importante é esse conceito de que a gente trabalha fora daquele horário e que a gente usa recursos muito variados para que a gente consiga promover essa aprendizagem. E quando eu falo da autonomia, gente, eu quero falar de uma coisa que tem que ser desenvolvida em todo mundo, porque nesse mundo que a gente vive hoje, não dá para passar um dia sem estudar. E isso é alguma coisa que as pessoas precisam levar para as suas vidas, precisam aprender para o resto da existência, tá? O que a gente está assistindo? Muito embrionariamente, mas já tem gente que já está se movendo, com essas ferramentas a gente tem também uma possibilidade, e com esse modelo de ensino híbrido, de trabalhar muito mais na linha da personalização da aprendizagem, de encontrar formas que cada um aprenda da sua maneira, que cada um possa achar um jeito que é melhor para aprender. Eu agora, usando aqui o próprio Microsoft Edge, ele tem um leitor por acessibilidade. Eu aprendi que o melhor jeito para eu estudar, eu ponho o leitor lendo rapidinho e eu vou lendo junto. Eu aprendo muito. Eu aprendi isso agora, esse mês. Fazendo desse jeito, eu consegui descobrir uma nova forma de estudar. E, como eu disse, a gente não pode passar mais um dia sem estudar, a gente não pode se dar esse luxo, tá? Então, o que a gente está assistindo, então? A esse modelo todo de repensar como é a escola, qual é o formato que a escola vai ter, se ela vai ter dentro dela atividades que são diferentes daquelas atividades presenciais que ficava todo mundo enfileirado. Talvez seja o caso de criar mais espaços de convivência, mais espaços, como vocês estão vendo aqui na figura, para as pessoas trabalharem juntas. Mudar. Coisa que já está acontecendo nos escritórios. Os escritórios já têm uma conformação completamente diferente. E por que a escola não pode se repensar e redefinir os ambientes dela em função do modelo de trabalho que ela passa a adotar agora, tá? E a gente tem também assistido à emergência de novos modelos de avaliação, o que é extremamente importante
E é isso, é esse entorno todo que vem se redesenhando, que vem sendo repensado e que, assim, ele já tinha uma espinha dorsal ali desenhada quando a gente tem, sim, a BNCC. E a BNCC propicia que a gente tenha, então, alguma estrutura para se apoiar para avançar nesse novo modelo, tá? Então, a autonomia, o protagonismo, seja do professor, seja do aluno, nesse processo como um todo, é essencial. Então, esse mundo do ensino híbrido é exatamente esse conjunto. É óbvio que tem muito mais coisas, gente, mas é esse conjunto de coisas diferentes, de maneiras diferentes de fazer e de pensar o que é o ensino e o que é a aprendizagem hoje, lançando mão de todos os recursos de tecnologia que a gente tem a nosso dispor, que são simples de ser usados. Então, o mais difícil aqui é a gente trabalhar para que os professores consigam se apropriar não só dos recursos, mas das melhores formas de utilizá-los, que aprendam a trocar entre si, que virem pessoas que aprendem. Professores são isso, sempre foram, é característica do professor, mas que o dia a dia na sala de aula seja um aprendizado, né? Então, o professor e o aluno vão aprender juntos. É esse o desenho que eu vejo do ensino híbrido chegando e da gente mudando a educação a partir desse período super difícil que a gente está vivendo, mas que, a partir dele, a gente precisa ter muitas lições e precisa entender. Eu, particularmente, entendo que a gente, quando voltar à atividade presencial, que seja 100%, a gente deva continuar, e muita gente, muitas instituições vão continuar assim, trabalhando no presencial e no remoto, de forma articulada, tendo alguma plataforma como esse articulador das atividades. Eu, como da Microsoft, eu recomendo fortemente que vocês conheçam o Microsoft Teams, que ele se presta muito a isso. Ele é muito conhecido como uma plataforma de vídeo, mas ele não é isso. A plataforma de vídeo é uma funcionalidade que ele tem. Na verdade, ele é um grande hub de atividades que pode servir como auxiliar para as atividades presenciais e para as atividades remotas. Então, é isso. A gente tem que achar as formas de se organizar e a gente precisa entender que o mundo mudou, a pandemia nos jogou para frente e agora a gente precisa aproveitar essa oportunidade para fazer uma mudança muito grande na educação que a gente tem no nosso país. Acho que a minha mensagem principal é essa. Eu agradeço a oportunidade e estou aqui para perguntas, para o que vocês quiserem na sequência. Obrigada. Ok, Vera, muito obrigada pelas reflexões e considerações que nos ajudam tanto a pensarmos acerca do hibridismo como mais uma possibilidade para os modelos educacionais. Em instantes, nós nos conectaremos novamente com você para algumas questões. E que tal agora nós darmos uma olhada em uma evolução do desenho do Armando Rezende? Luziane, você poderia fazer uma autodescrição do desenho? Claro, Sônia. Vamos lá, então. Agora o Armando vai abrir mais a tela, certo? Nós temos, então, no nosso desenho, né, como um todo, nós temos bem ao centro da folha a frase: o futuro da educação é híbrido. Quais os desafios enfrentamos? À esquerda, nós temos uma ilustração da Vera Cabral. É uma ilustração de cabelos curtos, de uma mulher. Temos também a palavra, o nome dela, né? Vera Cabral. Logo acima da cabeça, nós temos o chapéu de formatura, o barrete, né? Como é conhecido. Temos também um símbolo da economia e uma engrenagem com um globo dentro dessa engrenagem, representando a economia mundial. Também tem uma planta, né, uma folha de uma planta, que representa, né, a abundância de uma folha de acanto, que simboliza o valor.
À direita, um pouco abaixo da ilustração da Vera, nós temos também a frase: parabéns aos professores, vocês constroem o futuro do país. Temos também duas mãos que estão representando palmas. À esquerda, nós temos três frases, ambas entre aspas. Quanto mais a gente se apropria da tecnologia, mais é óbvio o papel do professor. Fecha aspas. A segunda frase abaixo. Os professores têm que ter uma formação permanente. Fecha aspas. Terceira frase, mesmos recursos tecnológicos para alunos e professores. E acima nós temos uma quarta frase. Temos aprendizagens diferentes nesse momento. E isso é extremamente relevante. O relevante está com a letra, né, de fonte maior. À direita, então, nós temos a ilustração da Ana Beatriz. Também temos um chapéu de formatura, né, acima da cabeça da Beatriz, o barrete. Temos também uma ilustração logo à direita, é um cérebro com o símbolo do infinito dentro desse cérebro. Também temos um símbolo da filosofia. E logo abaixo é o FI do alfabeto grego. Temos mais alguma outra ilustração? Certo. Te passo a palavra novamente, Sônia, depois retornamos para finalizar. Ok, Luziane, muito obrigada. Convido a todos para que continuem interagindo pelo chat, trazendo suas visões sobre o que estamos dialogando aqui. Contribua, participe. Vamos conversar agora com Ana Beatriz Venaldi. Ana é socióloga, mestre em filosofia e doutoranda em educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Ana Beatriz atua desde 2011 como diretora de educação profissional do SENAC, no Departamento Nacional, sendo responsável pelo desenho, desenvolvimento e implementação de projetos e programas de educação profissional em âmbito nacional, em articulação com os departamentos regionais do SENAC, como representantes dos setores produtivos e com os órgãos governamentais. Ana Beatriz, bem-vinda ao Experience SENAC. Muito obrigada, Sônia. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer e parabenizar o SENAC Rio Grande do Sul pela essa iniciativa de realizar esse evento, muito bem sucedido. Claro, obviamente, quero parabenizar e agradecer a todos os professores e professoras, que hoje é o dia de vocês, mas eu acho que nós devemos muito a vocês. Sempre devemos, mas esse ano em especial, que nós ainda estamos enfrentando uma pandemia, e foram vocês, professores e professoras, que permitiram o mínimo de convívio social necessário para os jovens e alunos, jovens e adolescentes, e até mesmo crianças, e a garantia da continuidade da aprendizagem. Eu hoje, antes de começar aqui o nosso evento, eu estava lendo algumas matérias e vi na BBC, que é um canal, né, de inglês, BBC News, tinha uma matéria sobre um pesquisador que viajou 21 países em busca de iniciativas inovadoras, principalmente ensino híbrido, no mundo, e ele tem uma frase ali que destaca a matéria, e ela exatamente, eu compartilho exatamente com ele essa visão, e eu acho que muitos de nós também. O professor vai ser o trabalho mais vital do século. O professor vai ser responsável por moldar a criatividade e a coesão social. De fato, vocês já são os mais importantes. É preciso que haja um maior reconhecimento disso, né? Então, eu agradeço a vocês e parabenizo pelo dia de hoje. Bom, o tema da nossa conversa o futuro da educação é híbrido, quais os desafios? Então, assim, o iniciozinho da minha fala, eu queria fazer um trabalho mais aqui analítico, conceitual, em cima da próprio conceito e ideia das vantagens dessa educação híbrida, e depois a gente fazer uma análise, levantar alguns dados da realidade brasileira e mundial, principalmente nesse cenário de pandemia e pós-pandemia, né?
Bom, a educação híbrida é uma abordagem da educação, é uma forma da educação, né? Ela é concebida como uma convergência de dois modelos: o presencial, que existe há muitos séculos, né? Nasceu com a educação, e o online, que utiliza as tecnologias em sala de aula para promover o ensino e a aprendizagem. Existem uma série de trabalhos acadêmicos, de relatos de experiências em escolas no mundo inteiro e no Brasil também, que apontam as vantagens para a aprendizagem da educação híbrida. Educação híbrida entende-se o uso de tecnologias, mas associadas a metodologias adequadas, principalmente a metodologias ativas, e com uma visão clara de uma proposta pedagógica. Só a tecnologia sozinha, obviamente, ela não resolve nada. Ela pode até fazer você retroceder, se você for usar a tecnologia sem pensar, na verdade, em como utilizá-la de modo a garantir, de fato, um processo de aprendizagem. Então, entre as vantagens que são colocadas em diversos relatos e textos acadêmicos, tá, a próprio estreitamento da relação professor-aluno, né? Porque na medida em que a tecnologia aproxima a rotina da sala de aula com a cultura digital, essa cultura digital na qual os jovens estão imersos, né? Ele altera a relação do aluno com a aprendizagem. Eu acho que a Vera colocou isso perfeitamente, né, numa tela, no final da apresentação dela. Ela potencializa os processos de aprendizagem, permitindo alcançar objetivos de maior colaboração, de cooperação, de engajamento do aluno, porque ele se sente mais próximo e mais vinculado ao uso de tecnologias, né? A auto-organização dos estudos, a personalização do atendimento às necessidades, como a Vera colocou, ritmos individuais de aprendizagem, o aprofundamento e atualização de conteúdos de uma forma nunca antes possível, né? A pesquisa de novos conteúdos, a ampliação da dimensão espaço-tempo, enfim, como Lino Macedo, né, que é um pesquisador da USP, que estuda também, ele é piagetiano, estuda o ensino híbrido, ele coloca que a educação híbrida, né, ela traz a possibilidade do aluno hoje trabalhar da mesma forma que o professor trabalha: planejamento, a própria mediação e avaliação. Ele tem uma possibilidade de se auto-organizar. As tecnologias permitem isso. E nessa perspectiva, como a Vera colocou, que a educação com o uso da tecnologia e nessa perspectiva mais moderna e atual, ela é permanente, então o jovem ele tem disponível para ele a possibilidade de continuar a sua pesquisa, seus estudos e se auto-organizar e se planejar. Claro que com apoio e orientação dos professores. Então, todas essas vantagens, esse conjunto de vantagens que são próprios dos próprios objetivos da educação híbrida, elas estão vinculadas, elas têm um vínculo direto com uma coisa que é basilar da educação, que é o direito à aprendizagem. Isso é muito sério, porque o direito à aprendizagem está na LDB, ele está na Constituição, ele está na BNCC. Mas o direito à aprendizagem é algo ainda distante da realidade. No mundo, hoje, muito se conversa e se coloca o quanto a questão da qualidade e de quanto, de fato, os alunos estão aprendendo. Há uma universalização do acesso no último século, mas a gente é preciso, principalmente se a gente for olhar os dados do PISA e os dados da avaliação educacional, como o Brasil tem um déficit, uma defasagem séria, evasão, são 11 milhões de neném, que nem estudam nem trabalham. Enfim, o direito à aprendizagem é algo que está posto e é algo que a educação híbrida ela possibilita o alcance desse direito à aprendizagem. Isso é muito importante. Agora, além dessa questão do direito à aprendizagem, na medida em que você ganha autonomia, auto-organização, planejamento, colaboração, todas essas competências que estão postas ali, você tem também uma vinculação da educação híbrida com o que hoje se denomina como educação 4.0. O que seria educação 4.0? Também, idealmente, conceitualmente, é o que se coloca os pesquisadores, idealizadores desse conceito, que é uma educação, sistemas educativos que precisam estar em linha, em conformidade com as novas demandas do mundo do trabalho, que estão impactados pela transformação digital. Você tem um processo de automação muito profundo, fim de algumas ocupações, fim de determinadas funções, uma exigência justamente do trabalhador, do jovem que ingressa no mercado de trabalho, de ter habilidades socioemocionais mais claras, né? E os conhecimentos, ter um trabalho mais de desenvolvimento de competências que articulando aqueles conhecimentos, as situações próprias em que ele vive. Então, a educação 4.0, ela tem 3 características. Ela tem a característica de
o Learning by Doing, que é o aprender fazendo, a educação ao longo da vida, o Long Life Learning, e as tecnologias aí permeando todo esse trabalho educacional. Então, a educação híbrida, ela tem um casamento perfeito. Eu diria que a educação híbrida e a educação 4.0, elas se misturam. A educação híbrida, elas são as próprias ferramentas, esse próprio método, é a própria forma de realização de uma educação 4.0. Então, a educação híbrida, ela tem muito a ver com o presente e com o futuro, porque ela permite, ela vai ao encontro da necessidade do direito à aprendizagem, que é básico, e ela permite também uma visão prospectiva de futuro, né, na medida em que ela tem ali nela as características que são demandadas da educação do futuro, né, para o futuro. Bom, então, conceitualmente, diríamos que estamos, assim, a educação híbrida é o futuro e tem tudo para acontecer. Agora, vamos olhar para a realidade, né? E olhar para a realidade significa olhar para a própria pandemia e para a situação pós-pandemia, né? O Anuário da Educação Brasileira, Todos pela Educação, que foi publicado agora em 2020, todo ano ele é publicado, né? Ele se inicia com uma mensagem, gente, muito oportuna e que eu compartilho. Vocês já devem ter visto o anuário, se não eu recomendo, é uma leitura que todos os educadores precisam fazer. E ela coloca logo no início, a Priscila Cruz, na sua introdução, se a pandemia trouxe um imenso ponto de interrogação para todos os países, também deixou expressa a ideia de que o futuro é uma construção humana que deve ser alicerçada em evidências e conhecimento científico, bem como em novos contratos sociais. Quais são as evidências que que estão postas a olhos vivos e estão também sendo estudadas? De acordo com a Unesco, 1,5 bilhão de crianças e adolescentes ficaram sem aulas. Foi, então, rapidamente, mundialmente, sem planejamento prévio, colocado em prática o ensino remoto emergencial, que, em grande medida, mudou o formato da educação. Foram usados videoaulas para entregar as aulas, a possibilidade de postagem de atividades e tarefas em grupo em determinado momento, para a população, para os jovens e crianças que não tinham acesso, puderam alguns ter acesso por meio da TV e do rádio, né? Mas a pandemia, obviamente, impôs uma nova realidade de uso sistemático de tecnologias dessas plataformas digitais educacionais. Os especialistas dizem que este movimento realizou mundialmente em meses o que demoraríamos décadas para realizar. Então, isso é um ganho, não há como retroceder a isso. Os professores, talvez aqueles que tivessem menos contato com essa cultura digital para ser utilizada em sala de aula, passaram a ter esse contato e estão se desenvolvendo e respondendo muito bem. Agora, esse atendimento não foi universalizado, certo? Todos nós sabemos, a pandemia escancarou uma situação de desigualdade social e educacional. A existência de recursos tecnológicos nos domicílios se configurou como um fator de exclusão. Os dados mais recentes do Brasil com acesso à tecnologia colocam que classe A e B, 90% da classe A e B tem acesso à internet e dispositivos, alguns dispositivos para acessar a internet. As classes D e E não chegam a 40% de acesso à internet. Cerca de 20% das crianças, 20% das crianças e jovens da rede pública não tiveram uma só atividade nesse período. Ficaram fora da rede de ensino do ano de 2020. Os prejuízos são enormes e serão sentidos por um longo prazo, um longo tempo, né? Há estudos, gente, que indicam que quando acontece um fenômeno desse, como pandemia, ou uma guerra, ou algumas tragédias dessa dimensão, como nós estamos vivendo, há estudos que mostram que os jovens que saem, 30% não voltam. Então, vocês imaginam, a gente já tem um problema de desistência, de defasagem, e esse problema ele tende a se acentuar. Outro desafio é o ensino híbrido que vai ser necessário a partir de 2021. As escolas não vão ter como alocar todos os jovens nos seus espaços e vão precisar utilizar, de alguma forma, continuar o atendimento remoto. Isso já está posto, inclusive, pelo Conselho Nacional de Educação. São enormes desafios que são colocados. E aí, eu vou trazer para vocês uma matéria que saiu essa semana da revista Forbes. Ela publicou uma matéria de uma pesquisadora e professora da Universidade de Stanford, a Linda Darling Hammond. Ela é presidente também do Instituto de Políticas de Ensino e também diretora da Comissão Nacional de Ensino do Futuro da América, para o Futuro da América. Ela colocou o seguinte, que o mundo
os Estados Unidos e o mundo precisariam fazer um New Deal. Vocês sabem que o New Deal foi a política que foi feita após a quebra da Bolsa, quando o mundo, economicamente, financeiramente, foi a queda da Bolsa, né, de valores que gerou uma quebra da economia mundial. E o New Deal foi uma política que foi implementada pelo Roosevelt de buscar alternativas de emprego por meio de obras públicas e uma série de iniciativas. Bom, enfim, ela coloca que é preciso fazer um New Deal para a educação. E ela coloca ela lista 10 desafios, 10 coisas que precisam ser feitas. Gente, das 10, a primeira e a segunda, mundialmente, é um novo New Deal da educação. A primeira é acabar com a desigualdade do acesso digital. Ela coloca, o Covid-19, a crise, tem feito claramente, tem colocado claramente a necessidade dos governos darem mais suporte tecnológico para a aprendizagem. Isso deve fazer parte do futuro dos jovens. E o fortalecimento da educação à distância. Ela coloca, a questão da tecnologia em si não resolve nada, mas é importante que os professores tenham um aprofundamento, que tenham um aprofundamento sobre a possibilidade da educação híbrida. E ela coloca que é importante que haja um compromisso mundial dos líderes com relação a esses 2 pontos. Só para vocês entenderem, gente, a relevância desses pontos. Quando a gente coloca que a educação híbrida, ela pode colaborar para a personalização do ensino, ela pode colaborar para a autonomia, ela pode colaborar para uma outra relação com a aprendizagem, a educação híbrida não pode ser o futuro. Ela deveria estar colocada como uma estratégia para resolver as questões que estão postas nesse momento, pós-pandemia. Isso está posto lá no novo New Deal, essa é a questão do momento. Só para dizer para vocês que isso não é algo a ser desejável, isso é algo, a tecnologia deve estar, ela já faz parte da vida dos jovens, dos adolescentes, ela precisa estar incorporada como para garantir o direito à aprendizagem. Rapidamente, eu tenho pouco tempo, eu acho, ainda, né? Eu vou falar rapidamente aqui do SENAC. A gente está também passando por um momento, fizemos o atendimento remoto, fizemos uma pesquisa com jovens que o SENAC atende o público adulto, jovem adulto, fizemos uma pesquisa perguntando assim, acabou a pandemia, não tem mais pandemia, todo mundo vacinado, vocês gostariam de continuar nessa experiência de educação híbrida, ter uma educação híbrida ou presencial? Metade disse que gostaria de ter a experiência de educação híbrida. Então, existe um potencial enorme. Você imagina a instituição, o SENAC é uma instituição de educação presencial, tem uma rede potente de educação à distância, mas são 70 anos de ensino presencial. E há um interesse muito grande dos jovens de continuarem com isso. Então, a gente agora está pensando como é que a gente pode garantir uma experiência contínua de ensino para que ele não sinta quebra, porque o uso de tecnologia não é só para garantir que ele tenha acesso a conteúdo quando ele estiver em casa, ele precisa ter uma mesma experiência, tanto em sala de aula quanto fora de sala de aula, e para isso é preciso fazer um trabalho muito minucioso, é preciso olhar que metodologia a gente usa, a metodologia ativa de desenvolvimento de competência, como é que eu faço isso usando tecnologia? Enfim, isso é um trabalho que nós estamos fazendo e a gente já está pensando em formar todos os professores para fazer esse trabalho. Quem é do SENAC, já espere que a gente vai estar construindo isso junto com vocês. Bom, então, dito isso, né, é o presente, é futuro, e ela precisa, é um meio para a gente encarar as maiores dificuldades que estão postas numa situação pós-pandemia. Eu termino, então, com uma fala eu não sei se vocês conhecem, vocês devem conhecer, porque ele é muito conhecido, pesquisador português, o professor Antônio Nova. Ele coloca a seguinte frase: educação precisa ser considerada pela humanidade como um bem comum. Ou seja, não é só um direito, não, é um bem comum. E por isso, a pandemia, eu acredito, deveria empurrar a humanidade em direção às ações que realizem e tornem reais os direitos básicos. A tecnologia não pode e deve ser vista como algo complementar. Ela deve ser vista como algo fundamental. E eu termino, então, dizendo isso. A minha fala foi muito em cima do direito da aprendizagem e do futuro que os jovens precisam ter meios para lidar com esse futuro novo, e a tecnologia ela é a fonte desse meio para que isso ocorra. Muito obrigada. Muito obrigada por compartilhar suas ideias conosco. Com certeza contribuíram muito para a ampliação da nossa reflexão sobre o tema. Na nossa sequência, então, vamos agora continuar esse diálogo por meio de algumas perguntas. Essa pergunta
para as duas convidadas, né? Gostaríamos de ouvir a Ana e a Vera a respeito. E a pergunta é a seguinte: em que medida a combinação de diferentes metodologias e modalidades de ensino, por meio do ensino híbrido, que traz novos desafios cognitivos e uma outra relação com o conhecimento, em que medida poderá contribuir para que os estudantes desenvolvam novas competências profissionais e pessoais? Vera, quer falar? Bom, eu acho que a... Posso falar? Claro, por favor. Pode? Assim, esses propósitos, né? Eu acho que o propósito da transformação, assim, qual é o propósito da educação da escola, né? Qual é o seu propósito? Qual é o seu projeto pedagógico? Qual é o seu propósito, né? É a transformação, é uma educação transformadora e cidadã e mais completa, que traga também essa visão de uma nova de um pacto com relação ao futuro, quer dizer, ao preparar o jovem e a permanente inovação, né? A abertura para a inovação. Se isso está colocado, eu acho, como propósito, já é um grande passo, né? Quais são as metodologias que eu utilizo? Eu utilizo metodologias que permitam esse trabalho de acontecer. O estudo, eu acho que, assim, a educação híbrida não é só a utilização de tecnologia, ela tem que estar junto com uma outra intencionalidade, com muito estudo, com muita pesquisa e com a formação de professores. E isso vai acontecer, a autonomia, a personalização vai acontecer se isso está colocado como um objetivo e uma meta da escola, porque a tecnologia é meio, existem centenas, eu acho que a Vera pode falar nisso melhor que eu, centenas de possibilidades de exercícios, de metodologias de utilização que podem levar à questão da autonomia. Concordo 100% com o que a Ana Beatriz disse, e só complementando, eu acho que a metodologia, no fim, assim como a tecnologia, a metodologia é uma forma de você trabalhar para alguma coisa. O propósito tem que ser fazer essa transformação, formar cidadãos que sejam capazes de se inserir produtivamente nesse mundo que a gente vive, de se inserirem socialmente e de conseguirem ter uma vida básica, serem cidadãos nesse mundo. Então, assim, o que a gente identifica? A gente identifica que nós temos aqui, a gente está construindo raízes para que a gente tenha uma escola mais adaptada a esses propósitos que a gente está conversando, tá? E que acabou, que, como eu disse, foi de sopetão, todo mundo chegou lá em alguns meses e não em tantos anos quanto se imaginava. Mas, então, é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa trabalhar com essas metodologias, sim, utilizando o que tem de bom, o que a gente pode trazer com tecnologia e com metodologias ativas, usando o ensino híbrido, para esses objetivos que estão dados. Muito obrigada pelas respostas. Infelizmente, nosso diálogo especial do Dia do Professor está se encerrando. E eu gostaria muitíssimo de agradecer às nossas palestrantes, Vera e Ana, por trazerem tantos insights e percepções para o diálogo de hoje. Estou certa de que foram momentos de muito aprendizado para todos nós. A você que está assistindo, muito obrigada por estar conosco, participando e compartilhando suas ideias por meio do chat. Convidamos a todos a responderem uma pesquisa sobre a experiência que tiveram hoje. Ao final dessa pesquisa, é possível gerar uma declaração de participação nesta noite. O link está disponível no chat. E para finalizarmos o encontro tão inspirador, vamos visualizar como ficou a nossa cocriação de hoje. Luziane, é contigo. Poderias fazer mais uma vez, por favor, a descrição do desenho para nós? Claro. Então, a nossa cocriação, né, do colega Armando, nós temos no centro a frase: o futuro da educação é híbrido. Quais os desafios enfrentamos? Abaixo também temos a frase entre aspas: parabéns aos professores. Vocês constroem o futuro do país.
E tem uma ilustração com duas mãos representando palmas. Temos também a ilustração da Vera, uma mulher de cabelo curto. Temos também o chapéu de formatura, o barrete, as frases, né, que a gente tinha lido anteriormente. A primeira frase, na parte inferior, temos então, entre aspas, mesmos recursos tecnológicos para alunos e professores. Essa frase está sendo representada por uma ilustração, um liquidificador com vários recursos tecnológicos sendo inserido para dentro. Controle de videogame, notebook, revistas, canetas, vários recursos, né, celulares. A frase acima, os professores têm que ter uma formação permanente. Temos a ilustração representando essa frase de vários livros, né? Tem um livro fechado, um livro aberto e também um certificado. A frase acima, quanto mais a gente se apropria da tecnologia, mais é óbvio o papel do professor. Temos um professor, uma ilustração de um professor apontando, né, para um quadro. Temos aprendizagens diferentes nesse momento. E isso é extremamente relevante. E aí temos uma ilustração também representando átomos, né, se misturando. A aprendizagem é uma constante, acontece ao longo da vida em vários momentos. Essa frase está entre aspas. Ao lado direito, então, da nossa ilustração, nós temos a Ana Beatriz, uma mulher, né? A ilustração representa uma mulher de cabelo mediano. Temos também o chapéu de formatura, o barrete, um símbolo infinito se misturando a um cérebro, né? Temos também o símbolo da filosofia. Temos uma frase, a educação híbrida é a educação 4.0. Se misturam, é um casamento perfeito. Temos 4 mãos, uma segurando a outra, representando uma união. Na frase acima, na parte superior, entre aspas, educação híbrida entende-se como uso de tecnologias, mas associada a metodologias é uma visão clara de uma proposta pedagógica, fecha aspas. Na parte inferior do nosso desenho, nós temos, então, uma mulher sentada numa cadeira de escritório, com uma mesa e um computador na frente. E a frase, precisamos de meios para disponibilizar tecnologia e conexão para todos. Temos uma ilustração também de 2 mãos. Ao centro dessas 2 mãos, nós temos uma moeda germinando uma planta e escrito a palavra investimentos. Acho que é isso. Muito obrigada, Luziane. É muito estimulante ver quanta coisa legal surgiu, não é? Dessa interação por meio do chat. E aproveito, então, para dar o meu muito obrigada a todos que colaboraram com as suas ideias, a Fernanda e a Luziane, e muito obrigado também ao Armando, por traduzir a nós todos com a sua arte. Mais uma vez, agradecemos a presença de todos e os convidamos para que continuem conectados com a nossa programação no site senacrs.com.br/experience. Tenham todos uma ótima noite. Pode acreditar, em 21 com o Senac vai dar.